A gente evitou, mas parece que não vai ter jeito. Vamos ter que falar da campeã do mundo. Para quem ainda não conhece o canal, o meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre design esportivo e conta o que nunca te contaram sobre as camisas de futebol brasileiras e europeias. Bom, agora vamos falar de uma vez sobre essa camisa da Argentina. Bem-vindos ao Hall da Flâmula. Vambora! Bom, como essa é a primeira camisa da Adidas que a gente vai trazer, a gente precisa falar sobre template, não tem muito como escapar. E a Adidas veio para a Copa do Mundo apresentando 3 novos templates para o público. A princípio, a principal variação dos templates é a gola, porque de resto, em questão de corte da camisa, a parte frontal, parte traseira e o design permanecem bem constantes em todas as 3. A começar pelas semelhanças dos 3 templates, a gente nota a predominância desse estilo raglan em todas as camisas da Copa do Mundo. Então foi assim com as camisas da Nike, as principais, e está sendo assim com as camisas da Adidas também. Em algumas camisas isso fica mais evidente, como é o caso da camisa da Bélgica, por exemplo, só que em outras camisas isso passa um pouco desapercebido, e a gente vai ver que a camisa da Argentina é um desses tipos, ou como também é essa aqui do Japão que eu estou usando, que a gente quase não percebe que ela tem um corte raglan. Para quem não sabe, esse corte raglan ele emenda a parte frontal e a parte traseira direto com a gola e ela quase não tem aquela costura que fica na altura do ombro. Dá um caimento bacana para a camisa e dá para entender que foram mais ou menos por aí que as 2 principais patrocinadoras esportivas caminharam na Copa do Mundo 2022 no Catar. Bom, e o primeiro modelo de gola é esse que a gente vê nessa camisa do Japão, que parece um design em V, e a gola na parte de baixo ela fica um pouco mais grossa porque ela tem uma tela atrás, nada de muito diferente, tem uma certa flexibilidade e elasticidade, mas nada demais. Já o segundo padrão é um padrão de sobreposição, em que a gente tenta ver um formato de V, mas ele é muito sutil e quase parece um arredondamento. Ele tem um pequeno detalhe que segue aqui a lateral, mas é muito sutil e a gente quase não percebe em muitas camisas. E o terceiro design é utilizado pela camisa da Alemanha, é utilizado pela camisa da Argentina, que a gente já vê nesse vídeo, que é um design perfeitamente circular, com uma pequena aba que avança sobre a manga, bem sutil, dá um toque de design interessante, mas pegando ela um pouco na mão, para quem tem a oportunidade de ir numa loja e buscar tocar a camisa para ver como é que é, ela não oferece muita elasticidade, fica um pouco rígido demais esse tipo de gola e pode acabar ficando um pouco preso no pescoço para quem gosta de usar algo um pouco mais folgado. O tecido dos ombros, o tecido da manga, na parte das 3 listras, ele é um pouco mais robusto, é um pouco mais resistente e diferente das versões anteriores que a gente tinha as listras da Adidas coladas como um plástico sobre a camisa, nesse ele não é nem emborrachado, nem nada do tipo, ele é realmente um tecido diferente, um tecido robusto, que é costurado à parte da camisa e não é o mesmo tecido que a gente vê aqui no resto da camisa. Bom, para quem conhece o canal, aqui a gente fala muito de história, então vamos dar uma olhada nas camisas da Argentina e a gente vai entender por que essa camisa foi muito segura. Só de bater o olho em algumas camisas da Argentina que eu vou deixar aqui ao lado, a gente percebe que ninguém nunca quis inovar, né? A camisa 1 da Argentina, pelo jeito, não é lugar de se brincar, e a gente teve poucos exemplos ao longo da história em que a Adidas ou a Lecoq, que foi a outra fabricante, chegaram a fazer para a Argentina, e todas as diferenças e as nuances que foram colocadas na camisa sempre foram muito voltadas para o design que a fabricante de material esportivo estava aplicando na época. Então a gente tem aquela clássica camisa Teamgeist da Adidas que foi feita para a Copa de 2006, que é uma das mais diferentes que a gente já viu da Argentina, e tudo por conta do design ondulado que a Adidas trazia na época. Mas de lá para cá a gente vê mais ou menos o mesmo padrão, e todas as camisas da Argentina apresentam mais ou menos a mesma ideia. A camisa é branca e as listras são azuis. Ponto final. O resto é gola, listra da Adidas e manga. Uma hora a gente vê preto, uma hora a gente vê branco e elas vão alternando, tentando trazer uma camisa 1 minimamente diferente de um ano para o outro. Nesse ano de Copa, a gente viu a Adidas formando um conjunto do azul e branco com o preto, que já é comum a gente ver ao longo do tempo, que é um design bastante seguro, bastante longe de qualquer erro e que garante uma performance ok de vendas. A Adidas fez pouca comunicação do seu lançamento das camisas oficiais da Argentina, sempre com algumas fotos, alguns jogadores patrocinados, como por exemplo o próprio Messi, que apareceu vestindo todas as camisas da Adidas, mas nada muito diferente, nada muito elaborado, diferente do que a Nike já fez em outros vídeos, que eu vou deixar aqui em cima para a gente dar uma olhada. Bom, para quem olha para o lado um pouco mais positivo, a gente diz que a Adidas respeitou as tradições da Argentina. Se você quiser olhar para o lado um pouco mais negativo, a gente pode falar que a Adidas talvez tenha sido um pouco preguiçosa na hora de fazer a camisa da Argentina, o que eu particularmente concordo. Mas como eu disse, o que a Adidas queria com essa camisa é garantir venda, porque quando fosse passar para a camisa 2,
o caldo ia entornar. E começando a falar dessa outra camisa e olhando um pouco para a história, todas as outras camisas 2 da Argentina, elas tentam ser o alvo de todas as mudanças, o alvo de todas as inovações. Se na camisa 1 a Adidas prega sempre fazer aquilo que é básico, na camisa 2 é onde ela tenta fazer algo diferente, tenta entregar algo um pouco inovador e um pouco mais fora do padrão que a gente está acostumado para a camisa argentina. Então a gente já viu camisa 2 da Argentina num tom de azul escuro, num tom quase preto. A gente viu ela com um azul marinho, bem royal, com bastante detalhe em preto. Já viu ela com detalhe em azul claro também na camisa 2. Mas nessa, a Adidas decidiu colocar roxo. E para quem acha que esse roxo não foi bem pensado, precisa dar uma olhada naquele nosso vídeo da camisa reserva da seleção brasileira, que eu vou deixar aqui em cima, que também faz uma alusão ao roxo e também foge um pouco do padrão de azul. Então, como a gente está vendo, a camisa 2 foi onde a Adidas sempre tentou dar uma inovada, fazer algo um pouco diferente. Mas dentre todos esses modelos, a gente nunca viu um detalhe tão presente quanto a gente viu nessa camisa, que é essa padronagem de fogo que surge da parte de baixo da camisa e caminha para cima. Para quem assistiu os outros vídeos, sabe que efeito a Adidas está querendo criar aqui. Tanto a Nike quanto a Adidas, que são as principais patrocinadoras e distribuidoras de material esportivo, queriam criar nessa Copa do Mundo de 2022 designs de camisa que servissem a 2 propósitos diferentes, tanto o uso casual quanto o uso profissional, voltado para o esporte, voltado para a aplicação no futebol. E essa camisa 2 da Argentina serve justamente a esse propósito. Ela entrega para quem olha de longe no campo, para quem olha de fora, aquele design simples, de uma só cor, fácil de identificar e com uma certa elegância por causa do roxo que remete um pouco a isso. Mas para quem olha de perto, a gente percebe que essa camisa traz um outro padrão, traz uma outra ideia, que é colocar um design um pouco mais ousado na camisa. Agora, sobre o fogo, a Adidas usou isso em uma outra camisa de seleção na Copa de 2022 e que, na minha opinião, contribui um pouquinho para aquela ideia de que foi um pouco preguiçosa a concepção de design para essa camisa. Pô, Guilherme, mas ficou bonita, né? Ficou, não vou dizer que não ficou. A da Bélgica, que também usa alguns foguinhos na manga, ficou bem feia na minha opinião. E essa da Argentina, eles souberam usar direitinho a padronagem de fogo. Ao invés de ficar destacando super forte em evidência, com aquele anteparo preto, como é na camisa da Bélgica, nessa camisa da Argentina, eles souberam colocar o design e o padrão de fogo com um outro tom de roxo um pouco mais claro do que o resto da camisa, esse sim trazendo um efeito que mescla um pouco mais com a camisa e torna um efeito menos impactante. Os detalhes da camisa 1 e da camisa 2 a gente pode falar bem rápido. Na camisa 1, a ideia mais brilhante da Adidas foi usar a faixa de trás com uma divisão branca no meio, que parece que ficam 2 faixas azuis, e que lá pertinho da gola, pertinho da nuca, ao olhar de lado, você vê que é uma bandeira da Argentina que fica bem evidente com aquele solzinho no meio. E nessa mesma região, na camisa 2, você vê simplesmente o emblema do sol argentino, o que também comunica um pouco com o fogo que a gente vê na camisa, essa alusão ao sol da bandeira, ao calor e a esse fogo que aparece como sendo talvez raios daquele sol que tem na bandeira da Argentina, talvez seja. Fica a critério de quem for usar a camisa e de quem está avaliando, de quem está analisando. Poxa, e por que fazer um design tão diferente? Para quem acompanha o canal, a gente sabe que existe um movimento que essas grandes patrocinadoras e distribuidoras de material esportivo estão fazendo nos últimos anos e aproveitaram a Copa do Mundo 2022 para impulsionar, que é o uso da camisa como peça fashion e que principalmente é usada em todo o mundo e não somente no país de origem. Vamos pegar um exemplo? Essa camisa do Japão que eu estou usando aqui. Eu utilizo ela porque ela é bonita, porque para mim ela remete a alguma coisa que faz sentido. Não que isso necessariamente faça sentido para o japonês. Então, ao invés de se focar e localizar o mercado somente no país de origem daquela camisa, o que a Nike e a Adidas estão propondo é uma ideia que muitas vezes pode parecer impopular para os moradores, para os habitantes daquele país, mas que é apelativo o suficiente para que as pessoas do mundo todo queiram consumir. Por isso que a gente viu tanto comentário negativo e tanta crítica por parte dos argentinos com uma camisa roxa da Argentina. Então isso trouxe uma certa quebra de paradigma, um embate de opiniões, ficou um pouco polêmica a situação. Mas se na Argentina o pessoal não gostou muito da camisa, no resto do mundo todo mundo adorou. E isso para a Adidas é o sucesso. Olhando um pouco mais de detalhe para o padrão de fogo, a gente vê que a Adidas tem implementado em todas as camisas da Copa um efeito um pouco semelhante, que é como se fossem essas imagens complementares que formam o padrão utilizado na camisa,
mas defasadas. Então elas ficam um pouco deslocadas umas das outras e dão aquela sensação de que você está usando um óculos 3D descalibrado, sabe? Mais ou menos como essa camisa do Japão aqui, e que é o mesmo padrão que a gente vê tanto nessa camisa quanto na camisa 2 da Argentina. Então ele dá esse efeito de que as imagens estão sobrepostas e que, olhando um pouco na distância, ela parece menos definida e ela parece com um outline menos consistente, menos robusto. Bom, e sobrou só um detalhe para a gente falar, que está na camisa versão jogador, e ela parte na lateral das listras da Adidas, que ficam bem ao ombro. Diferente do que a Adidas vinha fazendo antes, nesse tecido mais robusto, eles colocaram uma cor que fica em detalhe no outline da listra. Ela fica um pouco em relevo, é um detalhe, realmente para quem percebe muito no detalhe, mas ela fica um pouco em relevo e ela salienta um pouco, ressalta e destaca a listra para quem está olhando um pouco de lado para a camisa. Então, se a camisa já parecia um pouco preguiçosa até agora, calma que piora. A tipografia que a Adidas usa para todos os seus times da Copa do Mundo, seja na Copa de 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22 agora, é sempre a mesma. Eles escolhem uma padronagem para o ano, escolhem uma tipografia, fazem toda a análise de qual que deveria ser a tipografia do ano, e eles simplesmente implementam para todas as camisas. O que, na minha opinião, é algo bastante preguiçoso, é algo que tira um pouco daquele gosto, daquela diferenciação que aquele país e aquela nação podem oferecer para a Adidas. É claro que do ponto de vista de fabricação é um pouco mais fácil de você entregar material para as tipografias todas iguais, mas na hora de você usar a camisa parece que não dá aquele charme, aquele toque de que a camisa tem um design diferente e foi concebida de maneira única e indistinguível das demais. Isso é uma coisa estranha, porque a Nike mesmo faz tipografias diferentes para os seus clubes e também para as suas seleções. Não que não haja padrão, existe sim um padrão para a Nike, mas não vamos falar disso. Mas ela procura pegar as principais seleções e diferenciar umas das outras com uma tipografia personalizada e única para aquela seleção. Agora, a Argentina, ela é uma nação que oferece na seleção um mercado gigantesco para a Adidas. Não teria por que usar uma fonte padronizada e não teria por que não desenvolver uma fonte específica e personalizada para a Argentina, principalmente agora que mostrou que é campeã do mundo. E agora vamos quebrar essa história das estrelas, tá? A terceira estrela vai ficar bem aqui, acima das demais. Gostou? Eu também não. Eu achei que o melhor seria se ela tivesse ficado as três uma ao lado da outra, daria aquele toque um pouco maior de isonomia, retidão, ficaria um pouco mais justo e mais alinhado, na minha opinião. Mas não há tempo para mais nada. Deixe aqui embaixo o seu comentário e diga para mim o que você gostou da camisa da Argentina, se você achou bacana, se você achou que alguma coisa poderia ter sido melhor. Não se esqueça de se inscrever no canal Hall da Flâmula e ativar o sininho para que você não perca nenhuma análise dos lançamentos das melhores camisas do futebol brasileiro, europeu e mundial. A gente se vê na próxima. Um abraço!